Boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade, né, nosso assunto de mapeamento entre modelo conceitual e tabela. Mas antes eu não posso deixar de desejar uma feliz Páscoa, né, para todos. Quem lembra quais tabelas são geradas a partir desse, desse diagrama que está projetado aqui? Quem pode me dizer? O que é que vira tabela? Vamos revisando, né? A gente vai revisando o assunto e descobrindo. Primeiro, a gente viu que toda. Eita, já ia dizendo a resposta de uma das coisas, mas antes é melhor fazer uma pergunta. O que é mais importante, se é que eu posso usar essa expressão? As entidades ou os relacionamentos? Já respondeu. As entidades. Então, de cara, toda entidade ela vira tabela. Né? Foi a primeira regra que nós vimos. Então, de cara, nós temos a tabela empregado, que tem cadastro, nome, sexo, salário. Vamos abstrair aquela recomendação de criar um ID autoincrementável, né? Uma chave que não seja informação, seja apenas dado. Vamos usar só os campos que estão aqui, né? Para até a gente ver como lidar com o dependente, já que ele não tem chave primária, ele só tem uma chave fraca, uma chave parcial. Né? Então, o empregado, quais seriam os atributos dele? Cadastro, nome, sexo, salário. Beleza. Só que o empregado, ele também participa de alguns relacionamentos. Né? Então, além desses atributos, ele pode acrescentar outros atributos para fazer o join, para fazer o relacionamento, a ligação entre tabelas. E nós vimos que alguns relacionamentos, eles conseguem ser mapeados apenas como um atributo em uma das tabelas. Como é o nome desse atributo que a gente chama que em uma tabela aponta para uma tupla de outra tabela? Muito bem, chave estrangeira. Chave estrangeira. Por que chave estrangeira? Porque é um atributo que aponta para a chave de outro. Então, na tabela que esse atributo existe, ele é estrangeiro. Beleza? Então, no caso aqui, além dos atributos da própria entidade, a tabela empregado, ela precisa ter algumas chaves estrangeiras. Tá? Quais são os relacionamentos? Como é que eu decido se um relacionamento vira tabela ou se um relacionamento vira chave estrangeira apenas? A partir da cardinalidade do relacionamento. Então, relacionamentos que tenha de um dos lados não precisa virar tabela. Eu não preciso criar uma tabela para esse relacionamento. Né? Então, se eu tenho o número 1 de um dos lados do relacionamento, pelo menos, lá em cima também, né? Então, eu consigo fazer a ligação. Olá, tudo bem? Tudo jóia. É a mãe do Gustavo, o aluno de LIC. Então, se eu tenho o número 1 de algum dos lados, eu consigo fazer a ligação entre as tuplas com um atributo apenas, com uma chave estrangeira. Então, uma tupla de empregado, ela precisa conhecer outra tupla do empregado que é gerente dele. Então, além dos atributos cadastro, nome, sexo, salário, a tabela empregado, ela também tem o código do cadastro do gerente. Tá joia? Então, recapitulando, empregado vai ter cadastro. Aqui já estava a resposta, não quero não. Nome, sexo, salário. O cadastro vou considerar como chave. A gente está abstraindo aquela recomendação, né, que eu repito, né, de criar chaves que não são informação, que não evoluem.
E além disso, eu tenho de cara o cadastro do gerente. Então, cadastro do gerente FK. FK, que é a sigla para Foreign Key, chave estrangeira. Né? Tem mais algum relacionamento de empregado que eu queira resolver com uma chave estrangeira nessa tabela empregado? Por exemplo, o relacionamento com dependentes. Tem um de um dos lados. Eu consigo resolver com uma chave estrangeira em empregado? Não. Por quê? Porque o empregado ele tem o potencial de ter muitos dependentes. Então, uma chave estrangeira não resolve. Resolve do outro lado, que só tem um responsável. O dependente só tem um empregado responsável por ele. Muito bem. Então, eu consigo resolver de cara aquela lá de cima. Ó. O empregado, ele trabalha para um departamento. Então, qual o nome, um nome bom para aquela chave estrangeira? Como é que o empregado consegue apontar com uma chave estrangeira para o departamento onde ele trabalha? Vai ser departamento eficaz. Como o atributo-chave do departamento a gente vai considerar o número, então seria número, departamento eficaz. Muito bem. Número, departamento eficaz. E no caso do trabalha em, entre empregado e projeto? Precisa virar tabela porque ele é muitos para muitos. Não tem número 1 em nenhum dos dois lados. E no caso do gerenciar, o empregado gerencia no máximo um departamento e o departamento é gerenciado por no máximo um empregado. Eu poderia colocar a chave estrangeira na tabela empregado? Poderia. Porque ele aponta para um departamento que ele gerencia. Mas eu também poderia colocar a chave estrangeira no departamento? Poderia, porque ele também só aponta para um empregado que é gerente dele. Aí quem lembra qual foi o critério que a gente usou para escolher um dos lados? Muito bem. Deixar o mínimo possível de espaços em branco na tabela do banco de dados. Então, é mais comum um empregado ser gerente ou um departamento ter um gerente? O departamento ter um gerente. Então, não é um bom local colocar a chave estrangeira da gerência no empregado. Muito bem. Vamos lá, departamento agora. Departamento. Quais são os atributos? Número, nome e locais. O que acontece com locais? Ah, locais. O que significa mesmo a linha dupla na elipse? Atributo multivalorado. Se ele é um atributo multivalorado, quer dizer que eu não consigo guardar todos os possíveis locais em um único atributo. Então, de cara, vai virar tabela. Então, número e nome, de cara, tem. Relacionamentos. Nós vimos agora há pouco que o gerencia, né, fica melhor no departamento. Então, eu já vou colocar aqui o cadastro do gerente. FH não, FK. Muito bem. Mais alguma chave estrangeira, fruto de relacionamento, fruto, por exemplo, do controla? Não. Não. Pela questão que vimos agora há pouco da cardinalidade. Um departamento não consegue apontar para todos os seus projetos com chave estrangeira. Pois bem, vamos para o locais. Opa, faltou um detalhe. Se gerencia, tem atributo. Quem pega a chave estrangeira, pega também o atributo. Data inicial da gerência. Então, data inicial da gerência. Vou chamar assim. Dessa vez. Da outra vez eu acho que já foi. Eu não coloquei o GER. Né? Mas vamos lá. Projeto agora. Projeto tem quais atributos? Número, nome, local de cara. Já vou sublinhar a chave. Número,
Mas algum atributo fruto de chave estrangeira? Na verdade, o local do departamento, ele é independente do local do projeto. Eu até prefiro ter uma entidade de que tem um atributo multivalorado. Né? Eu até prefiro. Com exceção de alguma coisa muito exclusiva da pessoa. Por exemplo, alguém pode ter múltiplos e-mails. Aí eu não vejo problema em ter um atributo multivalorado, assumindo que eu não vou ter muitas vezes a repetição do mesmo e-mail para pessoas diferentes. Né? O e-mail é algo muito pessoal. Aí cai bem como um atributo multivalorado. Mas, normalmente, a solução por uma entidade, essa opção é melhor. Normalmente. Mas locais, muito bem lembrado, se está lá como um atributo multivalorado, então me permita esse parêntese e já colocar aqui. Locais do departamento. E quais seriam os atributos mesmo? Já que a gente vai mapear como um atributo multivalorado, quem lembra? Ele não tem autonomia de identidade, ele não precisa ter uma chave, um atributo chave primária. Ele vai ter chave primária, mas não um atributo para ser a chave primária. Isso. O número do departamento é ficar, porque ele precisa manter o elo com o departamento. Agora, esse departamento vai guardar em cada tupla de locais do departamento o quê? A informação de um local. Então, além do número do departamento, ficar, eu tenho o local. E qual a chave primária dessa tabela? Isso, as duas juntas. Por que as duas juntas? Porque se eu sublinho os dois atributos, eu digo que a minha chave primária, que é uma só, é composta pelos dois atributos. Isso quer dizer que eu posso repetir o mesmo número de departamento, desde que a informação do local seja diferente. Então, o mesmo departamento com vários locais. Ou o mesmo local com departamentos diferentes. Né? 2 departamentos ou 3 no mesmo local. Pode também. Fica uma cardinalidade múltipla. Né? Daí o multivalorado. Né? O atributo multivalorado. E voltando agora para o projeto tem número, nome e local, que são os atributos da própria entidade. E além de número, nome e local, a pergunta é, tem alguma chave estrangeira, fruto de algum relacionamento envolvendo o projeto, que eu consigo representar o relacionamento só como uma chave em projeto? E aí? A única coisa que a gente tem que olhar para uma pergunta como essa é as cardinalidades dos relacionamentos. Então, quais são os relacionamentos ligados ao projeto? Opa, muitos para muitos, então cai fora. Opa, um para muitos. Ou muitos para um. Então, o projeto aponta para quantos? Para um. Se aponta para um, eu consigo representar o controla como uma chave estrangeira. Beleza? Então, aqui nesse caso, vai ficar o número de departamentos. FK. Beleza? Então, o projeto, além dos seus atributos, tem o número departamento FK para representar o relacionamento controla. Se o relacionamento tivesse atributos, a gente levaria também para projeto, mas nesse caso não tem. Né? Vamos agora para dependentes. Dependentes, eu sei que tem nome, data de nascimento e grau de parentesco de cara, que são atributos da entidade. Nome, data de nascimento e parentesco. Pronto. O nome, a gente fez uma correção, e eu reforço aqui, ele não é chave primária. Tá? O nome ele é uma chave fraca, deveria ser tracejado, esse sublinhado aqui. Né? Agora, tem algum relacionamento em dependentes que eu posso representar como uma chave estrangeira? A dependência em relação ao empregado. Muito bem. Então, isso aqui vai ter o cadastro do empregado FK.
Muito bem. Aí eu pergunto, qual a chave primária de dependentes? Se eu não criei o ID, mais uma vez eu repito. Note que nome é chave fraca, ou, em outras palavras, chave parcial. Se ele é chave parcial, ele tem que ser parte da chave. Então, de cara, eu sei que o nome é parte da chave. Qual a outra parte? Além do nome, o que é que eu junto com ele para identificar um dependente? Eu preciso saber o nome da pessoa e o cadastro do empregado que ele está relacionado. Muito bem. Se eu sei quem é o empregado que ele está relacionado e qual é o nome dele, eu identifico o dependente. Muito bem. Então, esses dois caras aqui, juntos, por isso que eu sublinho os dois, eles juntos compõem a chave primária do dependente. Muito bem. Então, nós já representamos todas as entidades, atributo multivalorado e todos os relacionamentos que não precisam virar tabela. Né? Todos os relacionamentos que são binários e que têm cardinalidade 1 em pelo menos um dos lados. Então, não precisou virar tabela, resolvemos com chave estrangeira. Mas o trabalha em esse cara é muitos para muitos e precisa virar tabela. Então, já vou criar aqui a nossa tabela. Qual é a mesma recomendação para o nome dessa tabela? Quem lembra? Não é uma obrigação de nomear assim, mas é uma forte recomendação para melhorar a legibilidade do modelo relacional. Perfeito. Então, muito bem. Os nomes das entidades, então, empregado, projeto e o nome do relacionamento ou uma identificação do relacionamento. Trabalhar, porque caso o empregado e projeto se relacionem de mais de uma maneira, eu consigo diferenciar. Se eu tiver mais de um relacionamento entre eles, que é o que acontece aqui, por exemplo, entre empregado e departamento. Se os dois fossem muitos para muitos, por exemplo, né, os dois virariam tabela, e aí esse critério aqui já aumenta a legibilidade e, ao mesmo tempo, eu sei exatamente qual é o relacionamento. Aí eu pergunto, quais são os atributos desse relacionamento? Trabalha em, dessa tabela, melhor dizendo. Atributo do relacionamento eu sei que é horas. Então, de cara, esse cara tem que estar lá. Né? Horas. E fora ele, quais são os outros atributos que a gente precisa levar para a tabela? Lembre que o relacionamento ele faz uma ponte entre duas tuplas. Né? Por isso que a chave estrangeira, de um lado, aponta para o outro lado. Tá? De um lado aponta para o outro. Por quê? Porque eu consigo assim fazer o elo. Mas se eu precisei criar uma tabela nova, eu preciso dos dois lados do elo. Percebe? As duas chaves estrangeiras. Então, eu vou precisar do cadastro do empregado e do número do projeto. CAD, empregado FK, número projeto FK. Qual a chave primária dessa tabela empregado, projeto, trabalhar? A união das duas estrangeiras. Muito bem. É uma chave composta pelas duas chaves estrangeiras. Por quê? Só para a gente entender a lógica. Para garantir a cardinalidade muitos para muitos. Então, eu consigo repetir o mesmo empregado em projetos diferentes e eu consigo repetir o mesmo projeto com empregados diferentes. Muitos para muitos. Muito bem. E a gente agora vai dar continuidade. Mas antes eu queria só perguntar aqui. Quantas tabelas a gente tem aqui? Para mapear. Uma, duas e as outras duas? Cursar, muitos para muitos, três. E o que mais? E fones. É multivalorado. Ele precisa virar uma tabela nova por conta de ser multivalorado. Né? De eu precisar colocar mais de um dado. E cada atributo só pode guardar um dado. Mais do que isso, é possível guardar mais? É, mas aí já é gambiarra.
É aquele negócio, não, coloque mais, separado por ponto e vírgula, né? Aí já é gambiarra. A gente vai ver depois que isso aí fere, é é um erro gravíssimo, né? Que fere a primeira forma normal. É a regra mais básica de qualidade de uma tabela. Então, realmente, vamos até assumir que não pode fazer isso. Não dá. Dá, mas não pode. Mas a resposta está certa, são quatro. Né? É, o relacionamento cursar. Quais seriam os atributos desse relacionamento? Vamos só conversar. Vamos, isso aqui é um exercício que vai ficar lá na plataforma. Data, nota, matrícula ou ID, para quem tiver criado o ID do aluno, e a chave, o código da disciplina ou o ID da disciplina. Né? Beleza. Qual a chave primária dessa tabela cursar? A junção das duas estrangeiras. Aí eu vou lançar um problema. E se por acaso eu quiser permitir que o mesmo aluno curse a mesma disciplina mais de uma vez, que é o que pode acontecer. E aí? O que é que eu mudaria nesse modelo e qual o impacto disso na tabela? Vamos primeiro mudar na tabela, aqui no diagrama, no modelo conceitual. O que é que muda no modelo conceitual? Se eu quiser que o mesmo aluno curse a mesma disciplina mais de uma vez. Aí eu me pergunto, vem cá, mais de uma vez, como assim? Ele vai, desde que tire notas diferentes? Não, ele pode tirar a mesma nota. Em coincidência, mas duas vezes. Mas ele pode cursar em paralelo duas turmas no mesmo semestre? Ah, não. Aí você já exagerou. No mesmo semestre, não. Então, se o cara disser, não, pode cursar em semestres diferentes. Aí eu preciso de semestre, um novo atributo, muito bem. Né? Aí eu vou criar um novo atributo. Deixar aqui mesmo. Não, aqui ficou feio. Aqui. Pronto. Vou ligar aqui. Chamar de semestre. E o que é que tem nesse atributo? Para eu permitir que eu curse mais de uma vez em semestres diferentes. Uma chave fraca. Ele vai virar ID junto com as estrangeiras. Um respondeu a resposta para o modelo conceitual e o outro no relacional. Então, de cara, deixa eu ver se é isso aqui. É aqui. A gente vai colocar como chave fraca, é porque a projeção aqui, no vídeo vocês vão ver que dá para ver que está tracejado. Agora deu para ver. Né? Então, o semestre, ele agora é considerado parte da chave, porque é chave parcial, chave fraca. E agora, além dos atributos que eu tinha na minha tabela cursal, eu vou ter também o atributo semestre, e esse atributo semestre será parte da minha chave, junto com o ID do aluno FK e o ID da disciplina FK.